Meninos e meninas do projeto Travessia Recife. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque iremos iniciar mais uma aula do componente História. Eu me chamo professora Tarciana Gomes e nesse momento, junto com você, aí na sua casa, onde quer que você esteja, estaremos juntos compartilhando de mais um momento de aprendizado, de troca de experiência. Você aí, eu aqui, mas a gente junto, para que a gente possa estar aprendendo cada dia mais. Tá certo? E hoje nós iremos aprender a luta das pessoas escravizadas. Mas antes de a gente entrar propriamente dito no conteúdo, nós iremos um pouquinho refletir sobre um tema, sobre um assunto, sobre uma frase que faz a gente pensar. Vamos ler juntos? Vamos analisar essa frase? Comece acreditando que é possível. Marcos de Rosa. Comece acreditando que é possível. Nosso pensamento deve ser bem positivo, mesmo que alguma coisa esteja ruim, alguma coisa não esteja fácil nas nossas vidas, mas vamos ter sempre esse pensamento. Comece a pensar, comece acreditando que é possível. E daí para frente a gente vai interagindo, as coisas vão acontecendo e vai se encaixando. Vamos lá agora para o nosso assunto propriamente dito. O que é escravizar? Na nossa problematização hoje, a gente tem essa pergunta, esse questionamento que faz a gente pensar, refletir, puxar lá do fundinho do baú, do nosso cérebro, do nosso aprendizado, do nosso conhecimento prévio, o que é escravizar? Será que é uma coisa boa? Será que é algo ruim? Será que é algo que interfere na vida das pessoas? Vamos ver se você acertou através dessa resposta que você deu aí nesse momento. Escravizar, vamos fazer essa leitura juntos, vamos interagir, vamos saber o que é? Escravizar é tirar uma pessoa da comunidade que nasceu e criado, e mudar seu nome, separá-la da família, tratá-la como se fosse uma coisa e não uma pessoa. Volta aqui comigo. Que coisa ruim, não é? Tratar as pessoas como se elas fossem uma coisa. Vamos relembrar o que é coisa. Controle é uma coisa, blusa é uma coisa, fone é uma coisa, câmera, televisão. Isso são coisas, não tem sentimentos. Não reage a nada. Mas pessoas, apenas pela cor da sua pele ou pelo seu cabelo, é algo que faz a gente pensar. Uma pessoa que vive em estado de escravidão não é uma coisa boa e não é um sentimento que a gente deve ter. Então, escravizar é tirar uma pessoa da sua comunidade, do seio da sua família, trocar seu nome, separá-lo de tudo que ele gosta, deixar essa pessoa à margem e fazer o que quiser. Eu posso fazer o que eu quiser com esse controle, porque é uma coisa, mas não com uma pessoa. Isso não é correto, de jeito nenhum. Os senhores de pessoas escravizadas já sabiam que os escravos eram capazes de influir em seu destino. Os escravos espertos, fortes, pensantes, eles sabiam que eles poderiam mudar aquele destino, poderiam mudar a sua vida, poderiam mudar o rumo daquilo que os senhores de engenho tinham planejado para eles. Então os senhores, a gente tem que ter cuidado. E vamos ver por que esse cuidado tão grande desses senhores de engenho. Por causa disso, lembra que eu falei que eles pensavam? Muitos escravos estavam agoniados, nervosos, cansados de tudo isso que viviam. Então eles tomaram uma decisão. Eles pensaram o seguinte: vamos fugir. Eu já estou vivendo numa vida que não é boa, estou num estado de escravidão, então eu vou parar com isso. Então eu vou arriscar, vou fugir. Vê como era antigamente que acontecia as coisas. A questão da fuga. Os anúncios eram colocados em anúncios. Os anúncios de pessoas escravizadas, fugitivas, estavam presentes nos principais jornais. Vamos ler um pedacinho de um jornal de como apresentava uma escrava ou um escravo que estava fugido,
escrava, bem grande, e isso era nos principais jornais. Vende-se uma mulata de 38 anos, com um filho de 3 anos, de cor clara, e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar a rua quitanda. Essa era a forma que os proprietários encontravam para noticiar que os escravos haviam escapado. E havia recompensa. Que coisa tão feia, tão triste. As pessoas serem tratadas como coisas, né? Eles não aguentavam mais viver naquela situação, então eles fugiam. E os donos dele faziam, não, a gente vai querer trazer eles de volta, né? Então eles pegavam, colocavam anúncio de jornais de grande visibilidade do momento, para que logo quem soubesse, logo quem tivesse visto essas características, ia lá e avisava e ainda ganhava uma recompensa. Não, pessoas não são coisas. Pessoas devem ser tratadas com respeito, não é a cor da sua pele quem diz quem ela é, ou o seu cabelo. Mas os escravos não eram assim. E a gente tem visto que até noticiário se fazia para poder trazer eles de volta, certo? E as pessoas queriam a recompensa, então trazia de volta. As fugas de pessoas escravizadas. Vamos interagir nessa leitura e vamos observar essa imagem. Meninos, meninas, estudantes, como podem a gente parar e não pensar, mesmo isso há muitos anos, não é agora. Não estamos falando de agora, estamos falando de algum período atrás. As pessoas fugiam porque não aguentavam mais o sofrimento. Então elas tinham que tomar uma atitude. E era isso que elas faziam. Não queriam saber se eu estava com o nome no jornal, não queriam saber, elas arriscavam. Porque elas já estavam em uma vida difícil. Então eles conseguiam, alguns sim, outros não. Vamos ver como se procedia a fuga. Vê só. A fuga de pessoas escravizadas. Acompanhe a leitura comigo. Para uma pessoa escravizada fugir do seu senhor, significava meter-se mata dentro, ou seja, ela arriscava. Ela entrava, ela não queria saber se ia encontrar bicho, cobra, inseto, se ia dormir. Ela já estava numa vida difícil, de grande sofrimento. Gente, imagina só, arriscar tudo, entrar na mata e ir embora. Poderia levar um tiro e a gente vai ver que tinha pessoas, pasmem vocês, até da mesma cor, que ia atrás, que ia tentar capturar, que ia resgatar para devolver os senhores de engenho. Vamos continuar. Quem eram essas pessoas que faziam isso? Vocês sabem? Pensa aí. Responde aí. Quem respondeu? Capitães do mato e feitores acertou. Não é? Eram pessoas, ó, vamos ver a diferença de capitão do mato e feitor. Capitães do mato. Indivíduos contratados pelos senhores de escravos, senhores brancos, com posses, com dinheiro, com uma vida que poderiam, uma vida estabilizada, que tinha recursos, para recuperar os cativos que escapavam. Vê a diferença com os feitores. Homens que vigiavam o trabalho das pessoas escravizadas nas fazendas. Volta aqui. Gente, os negros trabalhavam muito, sofriam muito, apanhavam. Não era por salário, não. Por um prato de comida, apenas uma coberta para se abrigar da chuva, do sereno, poder ter um lugar para dormir à noite, muitas vezes com sua família e às vezes nem sem a família. Porque muitas negras, muitas escravas eram tiradas para a casa grande, onde tinham os senhores que tinham posses. Então esses negros, capitães no mato e feitores, faziam esse trabalho não muito legal. Formas de resistência. Tinha a luta direta, né, que era o conflito, ia para cima mesmo, lutava, não queria saber. E a resistência cotidiana, que era a negociação. Eu trabalho por um prato de comida, eu trabalho por uma liberdade, eu trabalho para o Senhor me dar minha alforria, eu trabalho, isso era a negociação. Mas tudo com muita luta, não é à toa que essa mãozinha está aí. Foi luta, sofrimento mesmo. Comunidade escrava e alforrias. Vamos fazer essa leitura, me ajuda aí. Vamos treinar a nossa leitura.
Era difícil escapar, mas sempre tinha muitos escravos tentando. Muitos permaneciam nas cidades, já outros, né, permaneciam nas cidades, onde a mobilidade era muito maior, pois aumentava suas possibilidades de juntar dinheiro para comprar a liberdade. Alguns já davam a mão à palmatória e já levavam a vida desse jeito mesmo. Outros não, trabalhava, lutava, juntava o que tinha para comprar a liberdade, porque tinha que ser comprada com trabalho ou com dinheiro, mas tinha que ter um esforço por parte do negro para que isso pudesse acontecer. A pessoa negra, ela sofria bastante. Não era fácil a vida dela, certo? Então, para conseguir escapar, também dava um certo trabalho. Era chegar, era se impor. E a gente vai ver que teve pessoas muito influentes para ajudar nesse momento. Os africanos, vê como é, vamos compartilhar. Aprenderam a língua portuguesa, acumularam recursos e compraram a liberdade. Olha o degrau. Aprenderam a língua portuguesa, acumularam recursos e compravam a liberdade. Professora Tassiana, era todos? Claro que não. Nem todos conseguiam comprar, nem todos viviam ali naquela vida de luta, de resistência. Mas também muitos morriam por causa disso, porque o trabalho era intenso, a dificuldade era grande. A luta, ó, não foi fácil. Quem eram os crioulos? Você sabe, já ouviu falar nesse nome? Crioulos, quem é? O que eles faziam? Quem eram eles? Era diferente dos africanos? A cor da pele era diferente? Será que não eram pessoas negras? Será que não eram pessoas da luta, da resistência? Acompanhe a leitura. Aprenderam desde cedo a viver na escravidão e buscavam usar relações familiares. Conseguiram criar raízes comunitárias, ficavam ali, faziam família, questão da religiosidade, viviam em comunidade, uma nova terra. Construíram uma identidade que não tivessem baseada apenas nas condições de cativos, ou seja, eles estavam ali, eles viviam ali, então eles achavam melhor não fugir. Não queriam arriscar, então eles permaneciam, formavam família, iriam vivendo, iam começando a ter a sua religiosidade, começaram a se estabelecer, a fazer a cultura, a questão da agricultura também. Então eles não preferiram não ir, mas preferiram organizar a sua vida ali mesmo. Os quilombos e as cidades. Eita, que essa parte é muito legal, porque a gente vai chegar a um personagem que fez grande diferença. Quilombos. Quem era? O que era o quilombo? Aldeias de escravos fugidos que se organizavam para garantir a subsistência e apoiar outras fugas, o que fazia crescer o número dos rebeldes. Ai, que luta, não é? A gente está vendo que o quilombo eram lugares onde as pessoas, lembra lá no início, fugiam, enfrentava os capitões, enfrentava todo mundo, alguns eram recapturados e entregues a seus senhores e outros não. Eles iam embora para os quilombos e formavam as suas cidades, as suas vidas. E os brancos, os capitões, não podiam entrar ali para resgatar, nem tampouco os feitores. Então, muito grande foram as lutas. E a gente vai ver que tem um personagem muito importante no meio dessa luta. Os quilombos e as cidades, como já vimos, quilombo dos Palmares, é um dos mais famosos. Tiveram outros, mas esse é um dos principais. É um exemplo dessa capacidade de organização dos africanos. Eles fugiam, eles corriam, cada um ia para a sua vida. Mas quando chegavam ali nos quilombos, formavam cidades, todos iam começar a se estabilizar e viviam numa grande sociedade. E ficavam assim, ó, de braços abertos, esperando outras pessoas negras a chegarem, que vinham, pessoas escravizadas que vinham dessa luta. Os quilombos e as cidades. Com a guerra provocada no Nordeste, devido às invasões holandesas, milhares de escravos fugiram para a Serra da Barriga. Olha esse nome, aqui pertinho, em Alagoas. E lá sobreviveram por mais de 100 anos. A luta era muito grande, as pessoas eram muitas que viviam nessa situação. E eles iam e eles interagiam e não tinha outra situação, a não ser acolher os restantes que vinham das suas lutas e fugas. Dia da Consciência Negra. Que dia importante para todos nós. Todos, independente da cor da pele.
Vamos fazer essa leitura comigo? Principal líder, lembra que eu falei de um personagem que iria aparecer muito importante e influente? Foi Zumbi do Palmares, que morreu assassinado no dia 20 de novembro, isso mesmo, Dia da Consciência Negra, em 1695, após a destruição de Palmares, aquela que a gente viu ali agora, no slide anterior. Ele foi esquartejado e sua cabeça foi exposta em praça pública em Olinda, isso mesmo, vizinha de Recife, como punição exemplar. Em 1995, 300 anos depois do dia da sua morte, se tornou oficialmente o Dia da Consciência Negra. Um dia de luta, não é um dia da gente comemorar, soltar balões, não. É um dia de luta, um dia de resistência, um dia da gente interagir, parar para pensar e dizer o que é que eu tenho feito para que isso não mais aconteça na minha sociedade. Hoje, em pleno século XXI, 2021, nós precisamos pensar o que é que a gente tem se encaminhado, qual tem sido a nossa luta. Até a próxima. Estava tão bom, não é? Beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula de História. Tchau, tchau.